Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Aratu Talks, o projeto do Grupo Aratu de trazer informação sobre vários segmentos, sobre comunicação, sobre negócios, sobre cultura, sobre arte e, sobretudo, a respeito de identidade, a respeito da força que vem das mulheres baianas e das mulheres negras. O nome do projeto é O Poder Delas, feito pelo Grupo Aratu, pelo setor de eventos, pelo setor de marketing. E agora a gente vai receber aqui duas representantes que são muito especiais dentro desse projeto e dentro da comunidade baiana. Eu vou começar pelo meu lado direito com Doranei Alves, formada em serviço social, doutoranda, mãe, mulher de muita raça, de muito orgulho. Seja bem-vinda, que bom receber você, Doranei. Obrigada, eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui, de dialogarmos um pouquinho e falar sobre o poder delas. Legal, a gente vai aprender, a gente vai descobrir qual é esse poder que emana delas, que emana dessas mulheres baianas, dessas lutadoras, dessas vencedoras. Vencedoras de todas as áreas, de todas as categorias, de todas as faixas etárias, como a produtora cultural e atriz Carol Alves. Seja bem-vinda, Carol, tudo bem? Obrigada por me convidar. Eu fiquei muito feliz, de estar aqui representando, o poder delas. Vai ser muito interessante essa troca. Com certeza, muito interessante a troca. Eu estou com Carol Alves, atriz, produtora cultural. Estou com Doranei Alves também, ela é doutoranda e um grande exemplo de uma ativista, eu posso chamar assim. Um dos trabalhos que você faz é de conscientização, é de fazer com que a comunidade esteja consciente também da sua força, do seu papel. Eu quero começar com você perguntando qual o poder que emana de você, Doranei? Qual o poder que te faz uma mulher tão especial? Então, assim, falar de poder é bem complexo, mas quando você fala do poder da mulher, eu posso começar lembrando de uma pessoa chamada Jurema Werneck, que diz assim, os nossos passos vêm de longe. Então, o nosso poder não é o poder apenas de estrutura, de política, mas é o poder que nasce de um passado, de pessoas que lutaram pela nossa liberdade, para que hoje pudéssemos estar aqui falando e dialogando sobre o poder das mulheres negras, o poder que faz com que todas as mulheres acordem, levantem-se e não desistam de viver, porque quando você pensa, a nossa estrutura brasileira é de desigualdade profunda. Se você for pensar a realidade das mulheres negras, essa desigualdade ainda é maior. E se não existir um poder que emana do seu ser, você desiste. Você para de sonhar. Você deixa seus sonhos para trás. Você deixa de acreditar que é possível. Então, você precisa o tempo todo saber que os seus passos, ele vem de longe. Que outras pessoas não desistiram, que outras pessoas lutaram, que outras mulheres lutaram para que você estivesse aqui. Então, o meu poder, eu tenho certeza que vem dos meus ancestrais. Muito bem, bonito. Mensagens como essa, mensagens de superação, mensagens de luta e principalmente de valorização, de autoestima, é o que a gente vai ter aqui nessa troca, nesse contato que representa muito esse projeto da Aratu, feito com tanto carinho mesmo, afeto, o projeto O Poder Delas. Já conversamos a abertura aqui com Doranei e agora Carol Alves. Essa frase de Doranei, essa exortação, inspira pessoas como você. Não, com certeza. E reconhecer isso, que os nossos passos vêm de longe, também eu sinto que é reconhecer esse poder de também estar abrindo portas para outras pessoas, Eu sou jovem também, mas eu reconheço que foram outras mulheres que lutaram, que batalharam, que reconheceram, que conquistaram esse espaço mesmo, que eu posso estar aqui hoje. E eu também sinto que com a minha profissão, com o meu trabalho, com a minha arte, eu posso também possibilitar que outras mulheres possam sonhar também, possam encontrar esse poder dentro de si. Legal. Daqui a pouco, Carol, entre outras coisas, vai explicar para a gente o diário de um crespo, de um cabelo crespo, o diário de uma crespa.
Daqui a pouco Carol Alves vai nos dar umas dicas sobre um roteiro que ela está produzindo, que ela está construindo, que vai tocar seu coração. Muito especial, porque tem muita gente que se identifica com a mensagem que Carol traz. Doronei, eu estou curioso com a Princesa Anastácia. Quem é a Princesa Anastácia? O que é que ela representa e como ela virou símbolo e nome de um dos projetos que você lidera? Que bom que você tem essa curiosidade, né? Porque eu gosto de dialogar sobre isso. Quando você fala em poder, você não pode deixar, né, de falar em figuras, em mulheres que passaram pela história do Brasil e que marcaram, né? A Princesa Anastácia, ela é considerada hoje princesa, porque nós reconhecemos que ela veio de África, né? Veio de um país africano, foi filha de africana, então ela sim é princesa. Mas se você hoje procurar, você vai encontrar a Anastácia como escrava. Ela foi filha de uma africana que foi escravizada, chegou ao Brasil, a mãe dela foi estuprada e engravidou da Anastácia. A Anastácia nasceu, né, virou mulher, e uma mulher muito forte, uma mulher que não aceitava as opressões que aquele sistema escravista fazia com ela. Então, o tempo todo ela era muito cobiçada por ser muito bonita, e ela sempre disse não à violência sexual. Não à violência que ela sofria enquanto escrava, né? Então, por resistir muito às opressões, ela foi castigada. Ela foi castigada a usar uma máscara de ferro. Essa máscara ela usou até a sua morte, né? E só tirava essa máscara para se alimentar. E, mesmo assim, ela sempre foi muito combativa, ela sempre defendeu muitos outros escravos e ela virou uma mulher, um símbolo de mulher de resistência, né? E foi assim que chegou a história de Anastácia ao Instituto Comunitário Princesa Anastácia, né? Que é um instituto que nasce a partir da organização de mulheres da comunidade de Vila Tiradentes, que é no bairro de São Caetano, que decide em algum momento, há 12 anos atrás, a se reunir para enfrentar algumas dificuldades que vivíamos juntas, enquanto coletividade, enquanto família, enquanto um bairro muito, muito cheio de necessidades, né? E as mulheres começaram a se reunir e, em algum momento, nós percebemos que nós precisávamos organizar aqueles encontros. E foi sugerido, né, pesquisar a história de algumas mulheres e decidir o nome que levaria aquele grupo de mulheres. E, nessa pesquisa, nós passamos alguns filmes e decidimos coletivamente que o nome da Princesa Anastácia representava muito o que era o objetivo daquele grupo de mulheres naquela época. Então, hoje, ela intitula, né, o Instituto Comunitário Princesa Anastácia. Que pode ser encontrado no Instagram, Instituto... @Instituto Princesa Anastácia. Por favor, sigam o nosso instituto. Nosso instituto é uma potência, realmente é um pequeno, grande instituição que vem aí fazendo a diferença, contribuindo com o desenvolvimento da nossa comunidade, contribuindo com o desenvolvimento da nossa juventude. E é isso aí. Muito legal. E daqui a pouco a gente vai falar com Doronei sobre os desafios de uma mulher, de uma mãe, em seguir o caminho do curso superior. Para muita gente hoje é mais simples, mas talvez na época dela, do curso lá de serviço social, talvez fosse um desafio muito grande, uma vitória enorme. Daqui a pouco ela vai dar esse exemplo que pode funcionar para você que está assistindo. Agora, com Carol Alves, eu quero trazer o seguinte, Carol. Doronei falou a história de uma mulher, de uma princesa escravizada, uma princesa vilipendiada, oprimida, que está lá no passado, tá, o que há séculos de distância, mas ao mesmo tempo está muito perto. A história está perto. A trajetória desse tipo de mulher, dessa batalha, dessa luta, dessa vitória, se confunde com várias outras mulheres contemporâneas. Você também percebe assim? Com certeza, né? As lutas são diárias, né? E por mais que a gente
tenha conquistado bastante coisa, ainda tem muito a se conquistar, né? Hoje em dia a gente fala muito de representatividade, né, de referências e tal, que é importante. Mas eu digo mais do que só representatividade imagética, essa representatividade de narrativa, de você realmente poder dizer, poder falar, dialogar, né? Mostrar a sua história, o seu ponto de vista, né? A gente tem poder de contar a nossa própria história. A gente não precisa que ninguém conte por nós. A gente pode contar. E na minha profissão, tem muito isso, né? Eu protagonizo uma websérie, Punho Negro, né? Onde eu sou uma super-heroína. Então, sempre vem essa coisa, a representatividade, a referência, né? E eu acho incrível isso, né? Porque realmente, na minha época, quando eu era mais nova, assim, muita crítica de televisão aberta também, assistia, e naqueles programas eu não me via, né? Eu não me via, não tinha uma heroína que parecesse comigo. Eu sempre fico brincando, lembro de uma Power Ranger, que tinha amarela, que ela foi negra uma vez. Mas era isso. Então, essa representatividade hoje é muito importante. Tá interpretando uma heroína, tá podendo participar da construção do roteiro, né? Também ter meus próprios projetos hoje sendo atriz, né? E podendo também dialogar com do Diário de um Crespo, né? A partir dessa pergunta, eu acho isso muito importante. Um dos trabalhos que Carol faz, o Punho Negro, está aí disponível no YouTube, está disponível na internet, em alguns episódios. Faça como eu, assista e você vai gostar. Produção local, sem financiamento, o trabalho feito com muita vontade, com muito voluntarismo também e de qualidade. Parabéns, viu? Obrigada, Pablo. E agora, né, depois dessa primeira temporada que a gente fez de forma completamente independente, e a gente quis gravar em outros lugares aqui, a gente gravou aqui na Federação, né, que foi... A gente não queria gravar só em pontos turísticos, Salvador, Farol da Barra, Pelourinho, não. A gente queria gravar em bairros mesmo, né? Mostrar a cidade. Então, agora a gente conseguiu um patrocínio, né? A gente vai gravar a segunda temporada em 2021, a Oi, através do Faz Cultura. Então, a gente fica muito feliz. Então, realmente, nossa voz está chegando, né? Estamos abrindo esses espaços, esses lugares. Não tem mais, isso não tem mais retorno. No return point. Não tem mais como voltar atrás. Agora, veja só, eu queria refletir com vocês que estão assistindo. Carol falou que não via uma heroína, um herói negro na TV, no cinema. E quando a gente consegue colocar isso em prática, isso quebra todos os recordes de bilheteria. Vocês assistiram Pantera Negra, uma obra de um super-herói que traz toda essa carga emotiva de Wakanda, que vira uma referência e que, infelizmente, o ator nos deixou, o Chadwick Boseman, nos deixou por causa de uma doença muito difícil de ser revertida, mas que, quando foi colocado em prática na indústria cinematográfica, o público mundial abraçou. Tem essa demanda muito grande, Carol. Não, com certeza, essa demanda existe e ela é perceptível, principalmente aqui em Salvador, né, uma cidade, né, majoritariamente negra e tal. Os espetáculos que têm temáticas negras aqui em Salvador, eles lotam. A gente fala, não tem público para teatro, não tem público. Tem sim, quando tem esses espetáculos, é porque a gente não vai, porque a gente não vai assistir o quê? Não que não seja importante, não deva ser valorizado, né, a dramaturgia europeia ou de tempos atrás. Mas a gente também quer falar, a gente quer se ver, a gente quer ver coisas que têm a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, né? Não só coisas distantes. E o filme Pantera Negra foi incrível, porque também todo mundo falou assim, nossa, quantos atores e como eles são ótimos. Gente, esses atores sempre existiram, eles estavam aí já, né? Trabalhando, eu sempre falo muito isso. Será que a gente não tem referência? Ou a gente não tem visibilidade, né? Conhecer essas pessoas de verdade. Eu fiz um espetáculo na UFBA, que era em homenagem a Mário Guzmão, que foi o primeiro ator negro que se formou na Escola de Teatro da UFBA. E uma pergunta que me fizeram no início do processo foi assim, o que você diria para Mário Guzmão se ele estivesse aqui? E eu comecei a chorar. Eu só sabia dizer, desculpa, Mário, por não te conhecer, por não saber quem você é. Porque como assim? Eu estou na escola de teatro aqui, fazendo um curso, e eu não sei quem é Mário Guzmão, né? Então, foi assim um choque para mim. Então, toda vez que eu vejo assim, eu acho que falta realmente ter visibilidade para a gente conhecer, porque essas pessoas estão aqui, né?
Aqui, quem está aqui do meu lado. A gente vai conversar com Dora Ney. Eu posso falar? Pode, fica à vontade, Dora. Então, assim, Carol trouxe um aspecto que é muito urgente de se debater, né? Que é o epistemicídio. O que é epistemicídio? O epistemicídio, ele é conhecido, ele é calcado e discutido pela Sueli Carneiro, que é a morte do negro enquanto sujeito do conhecimento. Então, não é que nós não tenhamos referência, é porque a sociedade ela é organizada de tal forma que ela mata essa possibilidade do negro ser um sujeito produtor de conhecimento. Então, conhecimento que eu falo em uma amplitude, em todas as áreas. Então, nós temos atrizes e atores maravilhosos que são desconhecidos. Nós temos pessoas que escrevem muito, né, escritores negros que não fazem parte, por exemplo, dos programas de formação nas universidades. Quando você vai pegar um programa que você vai analisar para você encontrar uma referência de um escritor, uma escritora negra, dá muito trabalho. Então, isso é algo organizado e pensado estrategicamente através do epistemicídio, que é discutido pela própria Sueli Carneiro, né? Então, o que Carol traz é muito isso. Muito importante você falar isso. É necessário a gente deixar claro que história não é fato consumado. História é interpretação, é recorte. Muitas vezes os heróis históricos que a gente aprende na escola, por exemplo, são construídos. Na vida real eles eram bem diferentes dessa construção. Então, Carol, você está desculpada por não conhecer o trabalho e a vida de Mário Guzmão, porque não foi dada a você a oportunidade disso. Muito provavelmente de uma maneira intencional, que é isso que assusta. Agora eu quero aqui com a doutoranda Dora Ney, trazer um outro aspecto. Violência contra alguns segmentos, violência contra as mulheres, é uma chaga, é uma doença social que a gente tem. E pior ainda mais quando é mulher, quando é negra, quando faz parte da comunidade LGBTQI+. Você está dentro de um núcleo da UFBA que estuda isso, que combate isso e que procura conscientizar o NEIM. Queria que você aproveitasse esse espaço aí para nos alertar, abrir nossa cabeça sobre isso. Então, você trouxe assim, o NEIM, ele é uma grande referência, é um núcleo de estudos interdisciplinares, né, sobre mulheres da UFBA, e o próprio nome ele já traz essa perspectiva de entender a mulher nos seus vários âmbitos, né? Então, você hoje traz, você tem aí o próprio conceito de interseccionalidade, que diz que a mulher, ela é uma mulher que pode ser atravessada por várias opressões. Então, eu sofro a violência de gênero por ser mulher, mas eu sofro também violências outras por várias outras questões que atravessam a minha vida, como ser mulher negra, né? Como morar, por exemplo, em um bairro periférico. Então, você vai aí dialogando, né? Interseccionando essas opressões dentro de um sujeito só. Então, a interseccionalidade traz muito isso. É essa percepção, é essa forma de você entender e compreender as opressões que as mulheres estão sujeitas, né? E que são frutos de muitas violências e que faz com que essa mulher tenha marcas na sua vida, marcas no seu corpo, marcas no seu dia a dia, e que cada dia ela tenha mais dificuldade de superar aquilo. Porque quando você tem uma opressão que é de fácil percepção, você consegue criar estratégias e sair. Quando você é uma mulher marcada por várias intersecções de opressões, mais difícil de ser compreendido, mais difícil de você conseguir sair, né, daquela situação de violência. Veja como são as coisas, né? Eu converso com muita gente graças ao meu trabalho. Muita gente de várias classes, muita gente de várias formações, muitas trajetórias. E quando eu vejo pessoas como vocês duas se destacando na sociedade,
eu penso bastante na luta e na superação que vocês têm que desempenhar para chegar num patamar igual a outras pessoas que nasceram, por exemplo, em outros bairros, tiveram outras famílias, tiveram outro tipo de cabelo, nasceram com outro fenotipo, com outra formação cultural. Eu queria falar sobre esse lance da superação. Para vocês serem consideradas boas, vocês na verdade têm que ser excelentes. Com certeza, né? Tem que ser excelente. 2 vezes mais, né? Aquela coisa. Eu trabalho também tem um coletivo que eu faço parte, que é a Oriçado Produções. A gente faz vídeos de sátiras também, né? E a gente fala isso mesmo. A mulher, o homem negro tem que ser 2 vezes mais, né? Por conta disso mesmo, né? Como acho que Doronei falou mesmo, desse reconhecimento que a gente pode ser produtores realmente de conhecimento, de narrativa. Então, esses espaços, normalmente, quando às vezes agora a gente tem acessado esses espaços, às vezes nos dão espaço muito da imagem. Venha, participe, tem uma pessoa negra na equipe, né? A gente fica ali para ser aquela medida moral do projeto, às vezes, né? Tipo, pode isso, não pode, cuidado com isso, não sei o quê. Mas não, a gente quer realmente falar das nossas narrativas, né? E o mercado de trabalho, ainda assim, quando a gente fala a estrutura é racista, as pessoas eu não sou racista. Incrível, ninguém é racista, mas a estrutura é racista, né? Então, a gente, dentro da universidade mesmo, e não só isso, tipo assim, além de você ter oportunidades, né? Quando a gente fala assim, morei no bairro distante e tal, é também, dentro desses espaços, quando você tem oportunidade, às vezes você se sente realmente silenciado, né? E, tipo assim, na faculdade até eu me entender, assim, mas quando a gente se une, a gente gosta de usar um termo assim, de aquilombamento, né? Quando a gente se une, quando a gente conversa, eu vejo, às vezes, não é timidez. Tem uma amiga que ela achou, assim, eu achei que eu era tímida, Carol, quando eu fui para a faculdade, que eu quase não falava, quase não me relacionava com as pessoas, mas não é isso, não é timidez. É que você não se sente à vontade naquele ambiente. É um ambiente que foi feito para você não se sentir à vontade, entendeu? Para você realmente, para você desistir, para você sair. Então, isso é muito difícil, porque além de tudo isso, você tem que estar... Já é difícil. Imagine, você está numa profissão, se dedicar a ela, né? Crescer nessa profissão, e além de tudo isso, você ter que ainda ter uma saúde mental para poder enfrentar essas coisas. Carol Alves, atriz, produtora cultural, mulher negra, vencedora, lutadora, é uma das convidadas aqui do Aratu Talks de hoje. O assunto é o poder delas. Uma produção, um projeto especial do Grupo Aratu, que a gerente de marketing e eventos, com muita sensibilidade, transferiu parte da responsabilidade para outra mulher preta, lutadora, batalhadora, Ana Cristina Santa Rosa, como ela mesma me falou para Zé Cavalcante, a gente sabe onde dói. Quando a gente sabe onde dói, a gente sabe onde a gente vai buscar a cura. Doronei, eu já ouvi pessoas falando que o racismo é porque a abolição da escravatura aqui no Brasil foi muito recente, tem 100 e poucos anos. Mas quem sofre tem pressa. Não importa se são 100 anos, se são 50, se são 10, está na hora da gente mexer nisso. Não dá para a gente ficar mais 100 anos sofrendo, vendo nossos irmãos, vendo nós mesmos, de maneira explícita, de maneira declarada, ou muitas vezes, como você falou, pior, de maneira transversal, de maneira velada. Não é isso, Neto? A gente está sofrendo. Quais os caminhos, além da conscientização que você já promove? Olha só, eu vou responder com um diálogo com o que Carol falou, né? Carol falou o seguinte, que assim, nós precisamos o tempo todo, né? Ir além, para provar que somos bons, que temos conhecimento. Isso também é adoecedor. Isso também tem nos adoecido, essa cobrança exagerada, né? Desse poder que precisa estar o tempo todo a Mulher Maravilha. Isso é adoecedor. E o racismo, ele tem feito isso com as mulheres negras, né? Essa autocobrança o tempo todo. Essa forma de dizer que o racismo é velado, o Brasil hoje não vive mais um racismo velado. O racismo ele está escancarado. Ele está
todos os dias em nossas vidas. E você me perguntou o que fazer. Primeiro é que seja entendido enquanto crime, que esse racismo, que as pessoas e que as estruturas, né, sejam o tempo todo identificado aonde está o problema, que essas pessoas sejam punidas, né, e que essas estruturas elas sejam repensadas. Urgente. É urgente, porque nós estamos morrendo. Nós estamos morrendo todos os dias. As mulheres negras, os jovens negros, as crianças negras estão morrendo. Então, é estrutural, vamos repensar essa estrutura? Vamos eleger mais mulheres, mais homens negros, para que se dê a oportunidade de mexer com essa estrutura? Porque enquanto tiver um domínio branco, um domínio de classe média alta, o racismo ele vai continuar sendo propagado, porque as pessoas não têm interesse em mexer nessa estrutura, não têm interesse de mexer nos seus privilégios. Conversando com mulheres aqui, batalhadoras, vencedoras e representativas de uma luta que não deveria ser só delas. Deveria ser sua, deveria ser minha, deveria ser diária. Não basta dizer que não é racista, tem que ser antirracista. É uma doença que machuca a todos, que nos adoece. Enquanto a gente não compartilha essa missão, fica nos ombros de uma minoria, essa minoria continua morrendo e sofrendo, e fazendo a gente sofrer também. Todos nós. Eu sou preto. Eu sou preto. Você que está me vendo, você também é preto. Você nasceu na Bahia, você não é filho do cônsul da Suécia, você é preto. Quem falou isso foi Jorge Amado, não fui eu não. Carol, na sua área de atuação, atores, atrizes, tem muita gente que está numa luta incessante de servir de exemplo, de servir de inspiração. Lázaro Ramos, um baiano muito talentoso, também influenciadores digitais, gente que está usando a voz, está usando essas ferramentas para servir de motivação para outros jovens. Você acha que, do ponto de vista do otimismo, dessa perspectiva, a gente está num bom caminho? Não, claro, com certeza, assim, a gente tem também, assim, o poder da internet, né, agora também, de criar nossos próprios conteúdos, e eu falo isso, gente, aproveita, cria, fala, faz sua história, vai lá, né, conta do seu jeito, e eu acho que foi muito isso, né, quando eu era pequena, quando eu penso eu hoje, atriz, né, eu sempre digo que na adolescência, pré-adolescência, eu gostava muito de brincar com uma amiga minha no parquinho de contar histórias. A gente brincava de contar história e tal. E eu relembrei dessa história porque no curso livre me perguntou qual é a sua relação com o teatro, como é que você acha que começou isso? E eu lembrei desse momento da infância. E eu lembro que lá, contando com ela, eu contei uma história assim que se chamava A Branca de Neve. E a história era de uma jornalista que estava fazendo um trabalho, e ela ia fazer um trabalho no Polo Norte, tal, não sei o quê, e ela pegou um avião, caiu na neve e ficou Branca de Neve. Literalmente, né? Então, esse era o meu entendimento adolescente de como eu poderia representar aquelas histórias. Só se eu literalmente fosse a Branca de Neve, né? E hoje eu posso ser uma heroína. Hoje eu posso, como nesse momento de pandemia mesmo, que a gente tem passado, eu pensei num projeto que foi Diário de um Crespo, que era assim, se o meu cabelo falasse, o que ele diria? Como ele falaria? Até mesmo entendendo que cabelo é esse, que muito tempo eu escondi, que muito tempo eu alisei, que muito tempo eu não quis, né? Então, ver essas pessoas, ver Lázaro Ramos, poxa, estava aqui tão perto, né? No Teatro Vila Velha, não sei o quê, e olha onde ele está agora, e com certeza, e o que Lázaro Ramos faz é movimentar o sistema. Porque o que ele faz? Eu estou ali, eu trago as outras pessoas, né? Eu trago o meu povo, eu vou falar da minha narrativa. Então, você vê como o Lázaro Ramos é propositivo,
né, nas peças deles, nos trabalhos dele, e as pessoas com quem ele se reúne para trabalhar, a equipe que ele forma, né? Você vê, tipo, esse Falas Negras que ele dirigiu ali, meu Deus, você vê quanto ator potente, que trabalho potente que foi feito, né? Então é isso, eu acho que a gente transforma assim, né, também, né? É trazendo os nossos, é nos unindo, é fazendo, falando da nossa forma, é assim que transforma. Muito legal. É bom citar esse exemplo aqui, porque ele é provocador, só que ele também é agregador. Ele quer fazer com que todo mundo, como você falou muito bem, que todo mundo se movimente. Assim como Jonaire Mendonça, Eliana Santa Rita, está todo mundo se movimentando aqui com Ana Cristina, com o Grupo Aratu, para falar desse assunto tão necessário, tão importante. Senhora doutoranda, eu preciso aproveitar todos os seus estudos e todos os seus conhecimentos para tentar traduzir para a população em geral, o quanto a gente vem sendo catequizado, não é natural, você já falou sobre isso, quanto a gente vem sendo catequizado sobre meu nariz não combina com aquela propaganda, meu cabelo não cabe naquela capa de revista. A gente já percebe algumas mudanças de paradigma, mas ainda não está do jeito que a gente gostaria, né? A gente quer ver preto e preta também na direção de empresas, nas altas administrações. Não é essa a ambição de todos nós? Com certeza. Eu costumo dizer assim, ó, você percebe se tem algo errado, por exemplo, quando você entra em uma grande empresa, se existe, por exemplo, uma política de equidade racial naquele lugar. Se os negros só estão representados, por exemplo, na limpeza, na área de segurança. Então, tem lugares que você entra, visivelmente, o racismo está ali. Porque nós temos negros e negras preparados, com muito conhecimento, com muita formação, para estar em qualquer lugar que possamos imaginar. Mas não estamos. Por quê? Porque existe algo de errado. Porque tem alguma coisa errada. Lá o Instituto Princesa Anastácia, ele durante agora a pandemia, ele também precisou se reinventar. E nós fizemos uma série de atividades online, colocando a juventude para dialogar com pessoas, com artistas, com apresentadores, com jornalistas, com repórteres. Então, assim, por que isso, Doranei? Para mostrar aquele jovem que agora ele está pensando em formar o seu projeto profissional, que é possível, sim, ele está ali, do outro lado. Então, fizemos várias lives. Isso está gravado lá no Instagram do Instituto, quem quiser. Então, assim, é o caminho que nós encontramos para mexer com a juventude, para que ele não naturalize que ele só pode estar naqueles lugares que estão demarcados para ele, que foram demarcados para eles. Nós precisamos mudar isso. Então, as empresas precisam pensar que os negros e as negras não devem estar apenas na limpeza, porque eu sei que é uma área importante, mas nós precisamos dinamizar isso e sabemos que tem pessoas preparadas para ocupar outros espaços. Não é? @Instituto Princesa Anastácia. Você acompanha o trabalho do Doranei Alves e da equipe dela. Gente mexendo no sistema. Mexer no sistema não é tão simples, não é tão fácil, é um trabalho árduo e tem que ser sistemático. Não pode ser só dela, não, tem que ser de todo mundo. Carol Alves, eu assistindo lá o Punho Negro, eu assistindo a websérie que vocês produziram, que está lá no YouTube, eu vejo que vocês têm uma preocupação muito grande em trazer cenários de Salvador. Acho muito legal. Mas Salvador é uma cidade partida, uma cidade que tem seus eixos, né, dominantes, tem as suas periferias, e geralmente quem está na periferia é o povo preto. Sim. Como é que você enxerga essa cidade que é tão linda, mas tão desigual? Nossa, essa cidade, ela é muito potente, né? E assim, a gente não tem como se limitar a uma parte da cidade. Tem artista em cada canto dessa cidade. Eu, enquanto produtora cultural, também participei de um projeto chamado Boca de Brasa. E nesse projeto, a gente ia passando pelos bairros
e conhecendo os artistas daqueles bairros. A gente mapeava, tinha alguns cursos de formação também, né? Para ajudar no aperfeiçoamento e tudo mais. E no final eles se apresentavam e eu ficava assim, gente, onde é que esse pessoal estava escondido? Não sei onde esse povo estava, porque de todas as áreas, assim, teatro, música, qualquer linguagem que você pensar, tem artista em Salvador. E esse projeto, assim, até eles conseguem trocar um pouco mais, e às vezes você vê que esses grupos às vezes são articulados nos seus próprios bairros, dentro da sua própria localidade, mas é difícil às vezes fazer essa troca entre regiões, né? A gente tem que agora pensar nesse movimento de como, né, o centro também para o subúrbio, o subúrbio já vem, mas por exemplo, já é obrigado a vir, né? Tem que vir. Mesmo que ele queira vir, até tem que vir. Mas de ter essa troca mesmo, né? Porque às vezes os espaços, e também se você pensar onde estão os teatros estão na Orla de Salvador, no centro da cidade, pro lado de lá, né? Falta os espaços. No máximo tem um espaço cultural em plataforma, que é muito legal também. Sim. Eu já fui visitar. Não, agora estão formando outros espaços, né? Esses espaços Boca de Brasa, tem em Cajazeiras, tem em Vista Alegre, né? Então tá variando um pouco mais. E também pontos de cultura, né? Você que tem um seu espaço, que já faz ali, transforma aquilo ali. Então isso tem sido riquíssimo, né? E a internet também, eu acho que tem isso, né? Agora a gente consegue, né, ver esses artistas. Então toda vez que eu vou para uma coisa, eu já fico vendo, já sigo eles, já vou acompanhando, já falo também. Pandemia. Eu queria saber de você sobre pandemia. Como foi sua atividade artística, sua atividade profissional nesse momento tão delicado, conturbado? Enlouqueci. Botei os cabelos pra cima, realmente o black ficou lá em cima. Vamos pra onde? Né? Dei uma surtadinha no início, mas depois, assim... porque aí tudo deu uma parada. Claro que o setor cultural é um dos que são mais... Todos os setores foram afetados, né? Mas o cultural fechou tudo, né? Tudo ficou suspenso, os teatros fechados, né? E aí agora a gente também está se reinventando nesses novos protocolos de gravação para retomar. Mas eu vi também que, tipo assim, até os amigos, os colegas também, tipo assim, você vê que os artistas não pararam, né? A gente também se voltou para esse momento um pouco mais para dentro, né? Que tipo, muita gente escreveu projeto, foi tipo aquelas coisas todas que estavam na gaveta, todo mundo tirou o seu, né? Esse projeto estava aqui na gaveta, não tinha tempo para pensar nele e tal, e aí foi esse, e o meu movimento também foi esse, né? E aí foi aí que surgiu o Diário de um Crespo, porque eu estava lá com meu cabelo, né, também resolvendo tudo isso. Eu falei, se meu cabelo falasse, o que ele diria? O que ele diria para mim? O que ele estaria dizendo hoje? E foi também, a pandemia teve esse encontro comigo mesma, eu acho. Então, me reconhecer, essa mulher negra, o meu cabelo, da forma que ele é, o que ele fala sobre mim, né, sobre as outras pessoas. Então, isso foi muito potente, né? E ver os trabalhos dos outros colegas também na internet, pelas redes sociais, né? Então, que é um movimento sem volta, né? Eu acho que a pandemia trouxe um movimento também sem volta da gente agora vai ter sempre essa parte, uma parte online e uma parte, né, mesmo que volte o presencial, eu acho que essa conversa só tende a crescer. Uma pergunta, uma dúvida, uma curiosidade. Se seu cabelo tivesse uma mensagem para você agora, nesse momento, qual seria? Eles diziam, arrasa, garoto. Boa, boa. Não, ele tá aqui, porque toda vez que eu vou gravar, eu falo assim, gente, em casa, cabelo pra cima, né? Tranquilão, sem problema. Toda vez que eu vou gravar, a gente fala, Bebelo, a gente vai gravar hoje. Eu chamo ele de Bebelo. Bebelo. Eu falo, Bebelo, a gente vai gravar hoje, viu? Então, se prepara, se anima e tal, né? E com certeza, tipo assim, esse questão desse poder delas, tá aqui falando sobre isso. Tipo, para me entender nesse lugar de poder delas, não é fácil. Não é para dizer que eu estou aqui, tranquila, me entendo fácil nesse lugar. Não é. É uma construção diária, entendeu? Todos os dias para você realmente se reconhecer nesse lugar. Não é porque você não possa. É por conta mesmo das questões estruturais mesmo, né? Então, tá aqui com o meu cabelo hoje, desse jeito, e podendo falar, assim... É muito lindo. Parabéns, parabéns mesmo. Merece o espaço, merece toda a atenção que o Grupo Aratu está dando a vocês. Legal. Doraney Alves,
recentemente, poucos anos, muito poucos anos, as portas das universidades começaram a ser abertas para comunidades periféricas. Estou falando de financiamento estudantil, estou falando de bolsas. As universidades antes eram muito mais elitizadas do que eram hoje, principalmente a universidade pública. Eu penso que para uma mulher como você, ingressar na universidade é tipo uma maratona de Ultraman ou de Iron Woman, uma mulher de ferro. Como foi para você conseguir entrar na universidade? Pablo, daria um outro programa. Pois é. Mas eu vou resumir. Então, assim, foi desafiador, né? Carol falou sobre a questão da referência e eu fiquei aqui pensando, né? Para nós, né, as pessoas que... Eu tenho hoje 47 anos. Há 12 anos que eu concluí a graduação. Naquela época, a minha família, apenas uma mulher tinha se graduado. Então, a questão da referência já era uma problemática, porque você não tinha na família ou próximo a você as referências de dizer assim, poxa, eu vou fazer pedagogia porque alguém da minha família fez, porque minha vizinha fez, né? Então, faltava isso. Então, minha tia, que hoje é uma doutora, né, que eu amo de paixão, Rita Alves, ela foi a primeira graduada em biologia naquela época e ela me mostrou, Dora Ney, é possível. Então, eu sempre quis, sonhava e resolvi estudar um pouco mais, concluí o ensino médio e fui trabalhar como a grande maioria da nossa população precisa fazer. E eu resolvi voltar a estudar depois que meu filho nasceu, Yuri. E foi muito difícil, porque eu tinha muitos anos sem estudar, né? Então, tudo que era cobrado ali no vestibular já não estava tão fresco na mente. Contei com um programa que era o Aprovado. Né? Pô, que boa referência, Jorge Portugal, de que legal. Portugal, que assim, hoje quando eu penso, eu não posso nem chorar, isso. né? É emocionante. Quando eu isso. penso assim, eu digo assim, o quanto eu sou grata, Muito né? legal. A Jorge Portugal, a esse programa, porque eu acordava todos os sábados, eu tinha um monte de caderno, assistia todas as aulas, dicas do mestre, anotava tudo, e foi assim que eu consegui ser aprovada. Pô, que legal, que coisa. Negão Foi assim, ajudando negona, que coisa massa. Foi assim que eu consegui ser aprovada. E aí eu fui aprovada, minha tia pagou a primeira, porque foi católica, na Universidade Católica de Salvador, minha tia pagou a minha primeira mensalidade e eu comecei aquele corre-corre da grande maioria que entra em uma faculdade ou uma universidade privada. O desespero de conseguir pagar as próximas. E aí eu comecei a estudar a universidade, vi que ali existia uma possibilidade de bolsa e resolvi fazer essa maratona para conseguir uma bolsa, até que consegui. Uma vitoriosa, como os americanos falam, survival, gente, survival. Carol, que fez a universidade pública, não deve ter sido tão mais fácil assim não, né? Mesmo sendo pública, mesmo não tendo a mensalidade, mas tem outros pedágios que são necessários pagar no caminho, né? Ah, com certeza, né? E tem isso, a universidade pública, né? Como você falou bem, né? Também é um espaço elitista, muitas vezes, né? Então, eu vi, quando eu entrei na universidade, foi o primeiro ano antes das cotas, né? Então, que eu entrei, que eu passei. Então, minhas amigas chegavam todas de carro. Todas de carro, todas já falavam inglês e já tinham feito, tipo, intercâmbio. Aí eu, ai meu Deus, eu tô aqui ainda para começar a graduação. Só vim do colégio, assim, né? Ainda bem, eu já vinha de um colégio público também, forte, que é o Colégio Militar de Salvador, né? Então, assim, aí o vestibular já foi mais... esses colégios já são mais coisa mesmo, com vestibular e tudo. Então, passei. Mas a faculdade mesmo, eu não me sentia... Eu não conseguia me sentir pertencente àquele espaço, entendeu?
Foi bem difícil, foi muito difícil mesmo, eu lembro, e também os deslocamentos, né, aquelas coisas, 2 horas para chegar, e também porque depois eu fui morar em Vilas de Abrantes, então era bem mais distante, fora de Salvador, região metropolitana, né? Então já ficava mais complicado. Quando às vezes chegava 2 horas para chegar na faculdade, chegar lá o professor dizer que não tinha aula, eu falava, sério? Coisas da UFBA, né? Coisas da UFBA. E a Faculdade de Comunicação aqui já no Canela, no PAF, no PAF de Ondina. Já em Ondina, isso. A Canela foi onde eu fiz. Eu sou mais jurássico. Mais, com certeza. Carol, parabéns. Parabéns, eu imagino a dificuldade que é, principalmente na questão de transporte, do cansaço. E tudo, assim, tipo, eu via, tipo assim, questão de... Porque você fala que parece que é universidade pública, então já é pública, já é gratuita, já está tudo certo, né? Mas a quantidade, o volume de xerox que você tira, você precisa ficar na faculdade para trabalho, para estudar, e você precisa se alimentar, né? Então você tem que pagar essa alimentação também. Quando você soma tudo isso no final, é um dinheiro também. Então, tipo, não é só porque é pública que você não tem um investimento, né? Mas para mim é até diferente, porque em relação a isso, eu nunca morei em lugares só depois que eu fui para Vila de Abrantes. Mas antes, eu não morava em um bairro periférico. Isso é engraçado, porque também eu às vezes ficava com vergonha, porque as pessoas sempre achavam que eu morava no bairro periférico. E aí eu falava assim, não, eu moro na Pituba. Eu moro na Pituba. Então, tinha essa coisa, você vai para longe, você vai... não é tão longe. E eu fui para Vila de Abrantes, que meu pai, se aposentou, construiu uma casa para ele, entendeu? Quis ficar lá no litoral norte. Ele me deu tempo para me formar, ele fica brincando. Eu te dei tempo para você se formar, porque esse processo da faculdade, que para mim foi me entender também enquanto adolescente, enquanto mulher, o que eu ia fazer, essas referências todas. Então, eu levei realmente quase 8 anos para sair da faculdade, né? Então, levei um tempinho grande, assim. Mas por conta disso também, desse sentimento de não pertencimento, os professores, as referências, essas coisas que a gente conhece. Eu moro na Pituba, aceita que dói menos. Não é isso? Não tem. Não é porque meu fenótipo vai me dizer que eu tenho um endereço certo que você quer me colocar. É o que nós conhecemos hoje como racismo geográfico. O racismo geográfico, ele desenha e aponta aonde que os negros estão, né? Vocês estão aqui, 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 aqui. É aqui que vai chegar menos estrutura, é aqui onde a educação vai ser de pior qualidade, é aqui onde a saúde também é precária. Então, esse racismo geográfico também desenha a precariedade para a população negra. E falando nisso, você cita a geografia de Salvador como também um instrumento de opressão. Salvador é a riqueza materializada, a riqueza da cultura, a riqueza da história. Tudo está aí. É só a gente ter o olho para ver e ter consciência para estudar. Não quero menosprezar o português, o índio, são muito importantes para a construção da identidade dessa cidade, para a construção de tudo. Só que se a gente tirar a herança dos portugueses, a herança dos índios, Salvador continua pujante. Mas se a gente tirar o que o negro fez, o que o africano fez por Salvador, tudo, não sobra nada, não sobra pedra sobre pedra. A gente não consegue vender nosso turismo, a gente não consegue vender nossa história. Por que a gente ainda não percebeu, não fizemos essa autocrítica? Velho, Salvador só é o que é por causa dos negões e das negonas. Por quê? Por quê? Porque caso isso aconteça, né, tira do lugar de majestade quem não fez e quem só explorou, entende? Então essa desigualdade entre as raças, onde diz que uma raça X ela precisa ser oprimida e a outra precisa ser o opressor, nós sabemos que não é 100%, porque nem todo branco ele é opressor, nem todo branco ele é racista. Mas a estrutura da sociedade foi feita dessa forma. Então, se você começa a dar os créditos à população negra, a gente coloca em xeque o que, de fato, foi contado para nós. Nas escolas,
nas comunidades. Então, é por isso que não se tem essa vontade de se dar esses créditos. E tudo é feito justamente para que isso seja entendido de forma contrária. Quando eu falo, por exemplo, do racismo geográfico, nas comunidades periféricas, não é só marginalidade. E essa é a forma que é pintada. Então, lá tem cultura, lá tem conhecimento, lá tem as senhoras que entendem muito de plantas, de chá, né? De contar história. E por que isso não é apresentado como cultural? Não é? Então, assim, é por isso que não se fala a verdade. Nós aprendemos uma coisa nas escolas, nas faculdades, que, se você for contar, agora nós estamos aprendendo a contar, a transformar essa narrativa e a contar a partir de um outro olhar. Mas, infelizmente, nós não alcançamos ainda o lugar de mexer com a estrutura, de mexer e ir mudando isso. Mas isso é processual. Eu acredito que isso é processual e que está chegando, sim. Quando se tem uma Steve Biko, né? Eu fui aluna da Steve Biko. Quando se tem uma Steve Biko, quando se tem um Instituto Princesa Anastácia, quando se tem uma Luísa Maim no Uruguai, quando se tem... Então, os grupos eles estão mobilizando e mexendo com essa cidade. E daqui a alguns anos a gente vai, sim, contar essa história de uma forma, de um outro olhar. Seu terremoto do bem. A gente vai ter que demolir algumas estruturas e construir novas, mais saudáveis. Vai ser bom para todo mundo, não tenho dúvida disso. Doronei Alves é presidente do Instituto Princesa Anastácia e doutoranda. E Carol Alves, atriz e produtora cultural, estão nos dando o prazer de termos boas reflexões nesse Aratu Talks especial do projeto Poder Delas. Antes de terminar, infelizmente, eu sabia que ia passar rápido, mas antes de terminar eu quero fazer uma pequena brincadeira. Finjam que não tem mais Pablo Reis nessa história e eu queria que Carol, com toda a sua perspicácia, curiosidade, juventude e inteligência, fizesse uma pergunta para Doronei. O que é que Carol gostaria de saber da maturidade, da sensibilidade de Doronei Alves? Por favor. Ai, de Doronei, o que eu gostaria de saber? Meu momento entrevistadora. Isso, pronto. O papel atriz vai virar repórter. Ai. Isso. Oi, âncora. gente! Sejam muito bem-vindos ao meu programa. Boa, gostei. Aratu Talks. Ai, Doronei, não, eu queria, assim... sei lá, porque tão coisas, a gente está sempre falando dessas coisas, dessas temáticas, dessas coisas sofridas. Eu queria uma lembrança boa dela, que ela, assim, uma coisa muito... é isso. Uma coisa que você quisesse dizer pra gente, que você aprendeu no seu caminho, assim, fora essa parte de sofrimento, porque a gente, além disso, né, porque a gente é o tempo todo, porque não tem jeito, é todo dia isso, e a gente adoece, a gente precisa falar, porque senão a gente engasga sem dizer, morre. Mas também, sei lá, o que você gostaria de dizer se não tivesse racismo? Boa. Que o amor constrói, que o amor transforma, Carol. Que o amor, ele pode ser a base de tudo, não é? Que nós não precisaríamos estar o tempo todo nessa luta constante, nessa briga por mostrar o poder que está em todas as pessoas. Esse poder que nós estamos, o poder delas, está em todas as pessoas. Que não precisaria essa invisibilização da população negra, né? Que esse colocar no canto, né? Que o amor poderia ser a base das relações humanas, das relações sociais, em sociedade, em qualquer sociedade. Porque a gente tem tanto a aprender um com os outros, nós temos tanto a fazer, que se o amor fosse a base, ficaria mais fácil, né? E menos sofrido. Né? A gente poderia se amar mais, se abraçar mais, desejar o bem do outro. Dizer, oh, minha irmã, te amo, minha irmã. Ó, ficar feliz com o seu brilho. Não é? Porque, infelizmente, há uma competitividade tão grande que você não sabe mais para que lado ir. Não é? Vai para um lado é porrada, vai para o outro é porrada. Porque essa competitividade não deixa. Então, o amor pode ser a base. O amor pode ser a base.
Depois disso, o que é que eu vou acrescentar, dona Carol Alves, Doranei Alves? Bonito, é o amor mesmo. Que bom que a gente... Não tem ninguém querendo tomar o lugar de ninguém. Cada um está querendo só o reconhecimento do seu espaço como ser humano especial que todos somos. Carol, muito obrigado. Doranei, muito obrigado. Eu quero desejar aqui muita sorte para você na sua trajetória de produtora, de atriz, mas quero que o espaço final, antes do encerramento, seja para a sua mensagem também. Pode colocar a sua mensagem para o público da Aratu que está assistindo. Não, eu acho que é essa mesmo com o meu trabalho, tipo, sonho, né? Como a gente falou tanto aqui de várias coisas, eu acho que essas coisas todas nos impedem de sonhar, de construir nossas narrativas. A gente sabe que tem muito para conquistar e eu sei que é difícil, não é fácil, mas continue sonhando, continue fazendo, narrando, se una com outras pessoas, não fique sozinho, porque essa sociedade quer que a gente se isole, né? E esse isolamento é que nos adoece também. Se una, peça ajuda, né? Fala com as outras pessoas e eu sei que a gente vai conseguir passar a nossa mensagem. Muito bem. Carol Alves, atriz e produtora cultural aqui no nosso Aratu Talks. Doranei, por favor, você também vai ter sua mensagem final aqui. Primeiro eu quero pedir às pessoas que conheçam o Instituto Princesa Anastácia. Hoje nós estamos em uma luta muito grandiosa, assim, que eu já compartilhei com as pessoas desse projeto lindo, né, que é o Poder Delas, que o Instituto ele precisa de um espaço maior e próprio para funcionar. A gente está aí, arregaçando as mangas para conquistar essa sede própria. Então, se você aí quer conhecer, quer contribuir com o nosso trabalho, vai lá no nosso Instagram, conhece um pouquinho, pode me chamar no privado, né, que a gente vai dialogar de que forma melhor vocês podem ajudar. Depois, agradecer, dizer que esse projeto é um projeto grandioso, que vai dar, já deu certo, mas que vai, né, mexer com muitas vidas, porque a representatividade importa, sim. Esses espaços eles são necessários. Parabenizar você, né, pela oportunidade. As meninas que fizeram parte, a Ana, não posso nem falar o nome de todo mundo, porque é muita gente, né, mas a toda a equipe que está aí gravando, indo nas comunidades, fazendo as gravações, né, de forma digna. Agradecer, gratidão e amor. Deixar um recado para as mulheres negras, todas as mulheres, né, que é de Angela Davis. Angela Davis diz o seguinte, que quando uma mulher se mexe na sociedade, toda a estrutura pode mexer junto com ela, tá bom? Então vamos nos unir. Isso mesmo, bonito. Doranei Alves, Carol Alves, aqui no Aratu Talks, o poder delas. Não tem como dizer o nome de todo mundo, mas eu vou dizer o nome de quem eu lembro, de todos que eu lembro. Ana Cristina, Jonairo Mendonça, Eliana Santa Rita, José Cavalcante, Laís Castro, Marcela Martins, meu colega aqui Neto na coordenação, na direção de VT, Toninho nas câmeras, um abraço para você, Ademir Menino de Ouro, Luciano Prazeres, Diego, todo mundo do marketing de eventos. O projeto Poder Delas, feito aqui pelo Grupo Aratu, era para ser um projeto especial do Dia da Consciência Negra, do mês de novembro. Mas isso vai tomar o ano de 2020, o ano de 2021, vai se tornar um projeto perene. São temas que a gente precisa continuar debatendo. Vamos usar o mês de novembro como um alerta geral, e o mês de dezembro como continuação, e o mês de janeiro como reforço, e fevereiro como suporte, e março, e por aí vai. E a gente vai fazer desse calendário um calendário da igualdade, calendário da forma sustentável e solidária de sermos humanos. Vamos todos juntos. Não é ninguém tomando o lugar de ninguém. É todo mundo apenas se reconhecendo como a joia preciosa que é sermos essas pérolas que temos aqui. Então, muito obrigado a vocês. Mais uma edição do Aratu Talks, do Grupo Aratu. Foi muito especial para mim fazer parte desse momento e quero continuar fazendo, viu? Por favor, Doranei e Carol, continue conosco. Estão sempre convidadas. Agradeço a todos vocês que acompanharam pelas redes sociais e também pela TV Aratu. Um abraço e até a próxima.